Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Ok, hoje vamos falar sobre Mateus, o discípulo Mateus. Quando que ele surge na Bíblia, e segue a Jesus? Vamos ler aqui Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Partindo Jesus dali, de onde? De Cafarnaum, onde ele estava, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. É importante a gente saber o que estava acontecendo naquele momento. Aonde Mateus estava? Na coletoria. O que seria coletoria? Era uma espécie de alfândega, onde os judeus tinham que pagar impostos em prol de Roma, para os negócios de Roma. E quem se submetia a isso eram outros judeus, no qual não era bem visto pelo povo judeu. Eles eram considerados até traidores, E Roma de 5 em 5 anos abria essa vaga, de coletor de imposto. E Mateus era um coletor de imposto, Ele era um publicano. E Jesus ouviu, pediu para seguir, ele levantou e seguiu. Fala aqui no 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Publicanos e pecadores. Então, o Mateus era cercado de quê? De outros publicanos, de outros profissionais como ele naquela época, Então, possivelmente, Jesus veio na casa de Mateus e publicanos e pecadores, era tão assim, os judeus repudiavam tanto os publicanos que eles consideravam como pessoas ímpias, como pecadores. Então, na palavra de Deus mesmo quando fala de publicanos, fala logo em pecadores também. Então Jesus sentou na mesa com o pessoal, com os publicanos, pecadores, juntamente com Mateus, e possivelmente ele falou das maravilhas de Deus, Assim como no vídeo anterior, Jesus também foi na casa de Zaqueu, que também era um publicano, No vídeo anterior que eu falo sobre Zaqueu, e falou com os pecadores e tudo mais. Possivelmente aqui ele falou das grandezas de Deus também, Que essa era a missão de Jesus, falar do Pai. E no 11 fala: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse diálogo com Jesus, para com os fariseus, quebrou as pernas dos fariseus, Jesus cita aqui um versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, não holocaustos. O que significa isso? Que Deus está cansado de culto exterior, ações exteriores, no qual te mostra você como um homem de Deus, todo mundo vê, Não, Deus quer o seu íntimo, quer ver o seu íntimo. A misericórdia vem do íntimo e não do exterior. Então, Jesus fala: puxa vida, eles estão doentes, Estão na perdição, Estão perdidos. Eu vim para dar luz, para mostrar o caminho, Os sãos não precisam de médicos, e sim os pecadores, os doentes, Então, aqui, Jesus faz essa retratação. Mas o finalzinho eu acho espetacular, quando ele cita Oséias 6,6, misericórdia quero e não holocaustos, Isso daí a gente pode pegar para nós também.
Chega de culto exterior a Deus, de ações exteriores. Né? Como é que está o seu íntimo? O teu íntimo está cheio de misericórdia? É isso que Jesus falou para os fariseus nesse momento. Né? Ele foi na casa de Mateus, falou com publicanos, falou com pecadores. Mateus virou um discípulo dele, né? Virou um discípulo amado dele. Né? O livro de Mateus foi escrito por ele, né? Por Mateus, né? Pela origem de Mateus. Então, o que nós devemos fazer a partir de hoje? Pensar mais como está o nosso íntimo com Deus e não o nosso exterior. Né? Se você vai para a igreja, se você é um homem piedoso, né? Pratica boas ações, né? Onde todos veem que você realmente pratica coisas consideráveis benéficas, né? Tudo bem, que bom, mas e o seu interior, o seu íntimo, como está? Está cheio de misericórdia? Ou ainda está cheia de impedimentos e julgamentos, né? Sendo que você é um homem tão bom, né? Então você pode se sobressair aos demais homens em sua volta. Como é que você está? Está como um fariseu? Ou está como Mateus? Está como um fariseu? Ou está seguindo os ensinamentos de Jesus? Essa é a reflexão de hoje, tá? Uma reflexão para confrontar o seu íntimo. E caso você realmente tenha sido um fariseu e julgando pessoas que são publicanos e pecadores, começa a pedir a Deus misericórdia, primeiramente pela sua alma, pela minha alma também, né? Claro, essa palavra vem para mim também. E depois, pratique ações de misericórdia também, para com demais. Se aquela pessoa pecadora, você tem condições de falar de Jesus, fale de Jesus. Fale das misericórdias de Deus para os pecadores, né? Pelas pessoas perdidas. Porque essa é a diferença entre um fariseu, os fariseus e os discípulos de Jesus. Né? Quem você quer ser? Um fariseu ou um discípulo de Jesus? Mateus, ele não se envergonhou em chamar os seus amigos publicanos e pecadores. Né? Os publicanos eram assim, pessoas totalmente repudiadas pelo povo judeu, porque ele se submetia a cobrar impostos em prol de Roma, né? Mas ele poderia ter vergonha, não, Jesus também é judeu, eu vou chamar só Jesus aqui na minha casa e a gente vai conversar um pouquinho. Não, ele chamou seus amigos publicanos e pecadores, né? Não sei qual espécie de pessoas que estavam em volta de Jesus, eu sei que Jesus o recebeu e falou das grandezas de Deus, com certeza. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e que possamos pedir misericórdia pelas nossas vidas e para os demais, que possamos ter ações de misericórdia. Esse é o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, que você possa curtir, se inscrever e compartilhar para se propagar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, e que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te ensinando a exercer ações, atos de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.